Bem-vindo ao canal e rádio DNA Santista. Prepare o seu coração, ajeite a sua poltrona. Nossa transmissão já vai começar. Saudações alvinegras, caros amigos santistas. Ali com vocês, canal DNA Santista. Vamos fazer um videozinho aqui rápido aí, tentar ser rápido, a respeito de Santos Futebol Clube. Santos que enfrenta hoje aí, ó, o Internacional de Porto Alegre em Vila Belmiro, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. E muitos estão dizendo aí que será o jogo dos desesperados. E eu não acho que é exagero não. Inter foi eliminado bizonhamente na Copa do Brasil pelo América de Minas Gerais após estar vencendo por 3, pasmem vocês, 3-0 o Internacional, que tinha vencido a partida anterior por 2-0, né? E o Inter conseguiu ceder um gol para o América e complicou-se nos pênaltis. Não diferente do Santos Futebol Clube, que não foi capaz de fazer um gol no Bahia em Vila Belmiro na partida de ida, e na partida de volta entregou de bandeja por um erro individual, né? E também depois fez lambança nos pênaltis e foi eliminado pelo Bahia na Copa do Brasil. Quero trazer em cima disso alguns números para vocês, e é importante, né? É importante dizer até mesmo sobre essa questão também do Internacional, né? São aquelas coisas que a gente nos questiona. Quantas vezes Mano Menezes e Odair Helma entraram em campo para falhar individualmente, dar o gol para os adversários e depois para errar as batidas de pênalti, né? Muitas vezes a gente vê movimentos aí para um lado muito mais fácil, que é troca o técnico, troca o técnico, troca o técnico. E nessa de troca o técnico já se passaram 8 técnicos pelo time do Santos. E ninguém conseguiu ter um aproveitamento superior aí a casa dos 50%. Tá? Até chegou algum momento em 50%, 50 e poucos, mas ninguém passou disso. E aí o questionamento que fica é: será mesmo que é o técnico? Já quero logo de antemão dizer, fui questionado aqui numa live, não sei se o rapaz é inscrito ou não, tem todo o direito de questionar, né? Mas me disse assim na live de pós-jogo entre Bahia e Santos: e aí, Ale, não vai passar pano pro Helma agora? Eu disse a ele que eu não passo pano, eu simplesmente avalio o momento. Futebol é cíclico. O momento é o que tem que ser avaliado. O que acontece depois ou antes é o que aconteceu antes. De ruim, que melhorou agora, é evolução. O que piorou é regressão. E o futuro a Deus pertence. Eu não posso falar de futuro. O que eu posso dizer são de coisas que já aconteceram, né? E aí já vou deixar claro para vocês. Na minha opinião, Odair Helma não tem o tamanho de Santos Futebol Clube. Odair Helma não tem a experiência, Odair Helma não tem a vivência, Odair Helma talvez não tenha a personalidade e o know-how e a bagagem para Santos Futebol Clube. Mas na minha opinião não é o único culpado. Se mostra uma pessoa digna, idônea até o momento, né? E eu entendo que muitos processos, se fossem conduzidos de forma diferente, Odair Helma poderia dar resultado sim, ou qualquer outro treinador com seu perfil, jovem, sem muita experiência e sem muitas vitórias. Tá certo? Onde eu quero chegar com isso eu vou mostrar para vocês. Vou repetir aqui. Não acho que ele tenha esse tamanho todo, mas muito mais pela desorganização, pela falta de hierarquia, pela falta de comando que tem no Santos Futebol Clube, desde lá de cima, desde lá do topo. Aonde você, como diretor, como presidente, não consegue respaldar um treinador a ponto de que os seus subordinados, os atletas, é claro, né, tenham o respeito necessário pelas suas ideias, pelos seus pedidos, né? E muitas vezes em campo a coisa não acontece. Então eu vou tentar mostrar para vocês aqui algumas coisas com números, né? Porque contra fatos não há argumentos, né? A gente está vivendo aí uma situação complicada. Eu sinto que o Helma sofre uma pressão, sofre até uma rejeição por parte do elenco, a impressão que a gente tem. Tem gente ali que está C3 pontinhos e andando para ele, é o que a gente sente. Você sabe quem sofre com isso? Talvez seja a família do Helma, talvez seja nós santistas. E ponto, acabou. É isso, quem sofre com isso somos nós, certo? A pergunta que eu quero fazer a vocês: o Botafogo, líder do campeonato,
né? E aí voou o outro extremo. O Bragantino, que está logo à nossa frente. Eles têm o nosso elenco? Eles têm Soteldo? Eles têm Medoça? Né? Eles têm os mesmos jogadores que nós? Não. Principalmente o Soteldo, tá? Já quero trazer nisso também uma situação que vocês observarem. Que uma coisa que é chata, que já está começando a acontecer, a gente já está começando a quebrar o encanto do David Washington, que entrou no time maravilhosamente e que de umas partidas para cá não está conseguindo apresentar o mesmo futebol. Curiosamente, dessas partidas para cá, a gente teve uma mudança de alguns jogadores que se acrescentaram à equipe e que não participavam dela até então, quando ele começou a jogar. Tá? Já não vou longe não, gente. Eu vou dizer logo a real para vocês. Eu estou muito pensativo em relação a essa questão de Soteldo. E nessa questão de Soteldo, num contexto geral, envolvendo também outros jogadores dentro do elenco do Santos e o desempenho até agora. E alguns desempenhos e algumas partidas em específico. Eu vou trazer isso para vocês aqui. Fato é que na prévia de escalação que a gente tem aí de Santos e Inter hoje, a impressão que a gente tem é que o Odair ligou aquele modo foda-se, sabe? E já sacou da equipe Rodrigo Fernandes e Lucas Pires. Rodrigo Fernandes que pichotou bizonhamente lá, entregou o gol pros caras. Lembrar que Rodrigo Fernandes era um cara que ficava à margem, o Odair não o colocava. E aí por certas pressões passou a escalá-lo. E lembrar que Lucas Pires recebeu uma bola dentro da pequena área. Poderia ter finalizado em gol, poderia ter dado um passe, poderia ter feito o que quisesse. E não fez. E lembrar também que o gol do Bahia saiu também pelo lado esquerdo, setor do Lucas Pires. Onde o Bahia estava atacando e onde ele estava, que ele não estava lá. Certo? E aí levou a falha do Rodrigo Fernandes. Então hoje ele ligou o modo soda-se, né? Entenda-se bem o que eu quero dizer. E cortou os dois da equipe. Talvez ele está querendo dizer para nós, assim como fala nas entrevistas, muitas vezes, olha, nós treinamos isso e não foi feito, nós treinamos aquilo e não foi feito, nós treinamos tal coisa e não foi feito dentro de campo. Talvez ele queira estar dizendo pra gente algumas coisas e a gente não está querendo entender. Tá certo? Mas beleza, vou trazer alguns números aqui para vocês refletirem. Lembrando que eu não sou representante de nenhum jogador, de nenhum técnico, de nada. Eu estou falando coisas que eu visualizei e quero trazer para vocês. Vamos trazer aqui então, rapidamente. Vou trazer algumas coisas para vocês pensarem aqui. Vamos lá. A gente teve aí alguns bons momentos onde nos deu a impressão que, nossa, houve uma evolução, isso, aquilo, outro. A coisa está começando a caminhar. Por incrível que pareça, nesses momentos, alguns jogadores, principalmente o senhor Soteldo, não fazia parte disso. E aí eu quero que vocês reflitam. Vamos falar aqui, ó, sobre o jogo aqui, ó. Santos e Corinthians, 2-2, um clássico, certo? Jogo difícil, jogo duro, né? Vamos lá, olha aí, ó, 17 finalizações do Peixe contra 12 do Corinthians e tal, empatamos o jogo, beleza, né? Aí a gente vem aqui, foi até um bom desempenho na escalação. Não temos Soteldo, temos o Medoça que foi substituído, tá? Então é isso aí. Fiquem aí com esse primeiro registro. Depois disso tivemos a fatídica partida contra o Ituano, né? E nessa partida o senhor Medoça estava escalado, tá? Nada fez. Eu lembro que ele foi muito mal nessa partida. Depois tivemos a partida contra o Iguatu, Copa do Brasil, resultado adversário frágil, isso, aquilo, outro, papapá. A escalação aqui é diferente, mas a gente consegue visualizar aqui que a gente não encontra nem Medoça, né? E nem o senhor Soteldo. Ponto. Fato. Vencemos a partida. Depois nós saímos para enfrentar o Blumen, né? Enfrentamos o Blumen lá, um jogo difícil, gol de cabeça do Bauerman, cruzamento do Dani Ruiz. Vamos ver as escalações? Nós não encontramos aqui nem Soteldo e nem Medoça, tá? Depois entrou o Ângelo, certo? Entrou o Ângelo, e eu quero falar de Ângelo também, que todas as partidas onde o Ângelo foi um pouco melhor, onde o Ângelo foi bem na partida, ele atuou pelo lado esquerdo.
E a impressão que a gente tem é que sempre que estiver disponível, mesmo que não estiver em totais condições físicas, Medoça e Soteldo, o Ângelo nunca vai ter a oportunidade de jogar do lado esquerdo. Aí a pergunta que fica: isso é ruim só para o Ângelo ou para o elenco? Já já a gente vai ter mais feedbacks aí para vocês entenderem isso. Partimos agora para a partida contra o Botafogo, Copa do Brasil. Né? A gente lembra muito bem que Dodi fez uma infiltração lá de bola, o Lucas Lima fez o seu gol, né? Seu gol pelo Peixe. E a gente lembra também, tá aqui, ó. Até o Carabarral ainda estava jogando com a gente aqui. Marcos Leonardo fez de pênalti, saiu, entrou o David Washington naquele jogo. Fez ali a sua primeira participação. Tá aqui, ó, David Washington entrou. Fez sua primeira participação, já agradou os nossos olhos. E nós não tivemos a participação de Soteldo e nem também o senhor Medoça. Jogo onde todos falavam que ia ser complicado sem esses caras, não sei o que, papapá. Vencemos 2-0. Mais uma vez. Certo? Aí nós vamos chegar aonde? Na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. E aí já vão anotando aí, tá? Eu tenho anotações aqui e eu vou dizer para vocês ir anotando também. Nós temos 11 pontos no campeonato. 11 pontos no campeonato. Certo? 11 pontos no campeonato. Vamos lá. Já vou colocar aqui só para poder anotar. Tá? Estreamos contra o Grêmio. Partida onde todo mundo ficou frustrado, né? Porque o Santos jogou muito bem. Não merecia o resultado. Lamentavelmente a gente se complicou. E se complicou quando? Se complicou quando o senhor Everson Soteldo entrou em campo. A gente estava perdendo de 1-0, tudo bem, certo? E fez a palhaçada que fez e foi expulso daquela maneira ridícula e bizonha. Porém, o Santos vinha se comportando muito bem em campo. O Santos poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. Então estreamos no Brasileiro sem fazer pontos. E fomos prejudicados pela expulsão do senhor Everson Soteldo. Certo? Mas o time aqui também fez uma boa apresentação. Desculpa. Sem a presença de Soteldo e também de Medoça. Contra o Blooming, outra boa apresentação. Sem a presença de Soteldo e de Medoça. Contra o Corinthians, jogamos aqui também uma boa apresentação. Sem a presença de ambos. Beleza? Saímos daqui e vamos para o Audax Italiano. Ó. Audax Italiano, nós não conseguimos fazer um gol no Audax Italiano. E quem estava em campo? O super maravilhoso Soteldo. Estava em campo. Né? Estava em campo. Então vamos lá. Quem foi substituído? O Ângelo. Sempre o Ângelo. Rodrigo Fernandes e Felipe Jonathan. Beleza? Não fomos capazes de fazer um gol no Audax Italiano em Vila Belmiro e seu Soteldo estava em campo. Então é mais uma coisa a se pensar. E aí a gente volta para o Campeonato Brasileiro. Enfrentamos o Atlético Mineiro, que muitos pensavam que ia nos golear. Tinha muita gente que não contava como ponto nessa partida, nem de empate. A gente empatou 0-0. Finalizamos aqui, dominamos o Atlético Mineiro. E foi um bom jogo do Santos Futebol Clube contra o Atlético, completo de Hulk e tudo mais. Tinha alguns desfalques sim, mas o Hulk estava jogando, muita gente jogando ali. E a gente olha a escalação do Peixe, cadê? Não temos nem Soteldo e nem o senhor Medoça, tá? E aí nós somamos um ponto no campeonato. Vai colocando aí, contra o Atlético Mineiro, uma grande partida do Peixe, somamos o primeiro ponto. Contra o Atlético Mineiro, sem a presença de ambos. Enfrentamos na Vila Belmiro depois o Botafogo pela Copa do Brasil. Mais uma vez, não tínhamos a presença de ambos, tá? A escalação aparece esquisita aí, ó, mas tá aí, ó. Ah, tínhamos o Soteldo. O Soteldo estava, mas isso é Copa do Brasil, tá? Nós vencemos de 1-0 com o gol do Messias. Vão vendo como que é a situação, como o time já não se comportou de uma maneira, né, assim, tão agradável, tá? Também não quero ser injusto aqui, nessa ele estava. Aí vamos para o Campeonato Brasileiro.
tá? Até então nós tínhamos um ponto no empate em 0 a 0 contra o Atlético Mineiro, né? Em Vila Belmiro. E aí a gente enfrentou o América de Minas. E nessa sim participaram tanto Mendonça quanto Soteldo. Tá aqui, Mendonça pela direita, jogou pra caramba, fez seu golzinho ali, participou dos 3 lances de gol do Santos. Essa é a realidade. E o Soteldo também participou e foi substituído. Então nós chegamos aí contra o América com mais 3 pontos, somamos 4 pontos. Essa foi a participação do Soteldo e foi substituído. Beleza? Aí é que começa a complicar as coisas. News Old Boys. Perdemos pro News Old Boys. Escalação, vamos ver. Mendonça estava em campo, nós perdemos. O Soteldo já não se encontrava mais, tá? Mas aí perdemos com o senhor Mendonça também em campo. E não tivemos uma boa atuação, né? Depois nós enfrentamos o Cruzeiro. Foi um jogo bastante disputado, pode ver pelos números aí, ó. 10 finalizações do Cruzeiro, 9 nossa, inclusive acertamos mais o gol, tá? O Mendonça esteve nessa partida, o Soteldo não. O Ângelo inclusive marcou um gol nessa partida com assistência do Marcos Leonardo. Beleza? Então quer dizer, não pontuamos aí, continuamos com 4 pontos. Aí passamos a 7 pontos na vitória contra o Bahia. Vamos à escalação, num jogo que o Bahia errou tudo e o Santos se aproveitou disso daí. Ângelo marcou mais um gol, certo? David Washington e o Mendonça, que também foi substituído, mas marcou seu golzinho, né? E deu assistência para o David Washington. Legal. Cadê o seu Soteldo? Não está aí. Somamos mais 3 pontos e essa altura do campeonato tínhamos 7 pontos no campeonato, sem a presença do Soteldo nesse jogo também contra o Bahia. Aí visitamos o Vasco da Gama. Foi aquele sufoco todo, mas a gente lembra que no primeiro tempo o Santos se jogasse um pouquinho de bola, não precisava passar esse sufoco. Fato é, trouxemos 3 pontos para casa. E aonde é que está? Mendonça e Soteldo não estão aqui no time, certo? Então nós somamos aqui mais 3 pontos, fazendo o 10º ponto no campeonato. Desses 10 pontos, só uma vez o senhor Soteldo estava em campo. Aí empatamos 0 a 0 com o Bahia pela Copa do Brasil. Vamos ver as escalações, não fomos capazes de fazer um gol. Mendonça estava em campo, nada aconteceu. O Ângelo também, seu Soteldo estava fora. Aí depois nós enfrentamos talvez a melhor equipe sul-americana, a mais bem treinada, onde nós finalizamos mais, acertamos mais o gol dos caras, certo? E empatamos a partida e fizemos o nosso 11º ponto. E aí eu pergunto a vocês, cadê Mendonça e Soteldo? Não estão, tá vendo? Não estão aqui. Foi uma partida onde a gente foi melhor e fizemos o nosso 11º ponto, pontos que nós temos até agora dentro do campeonato. Jogamos bem nessa partida? Sim. Mendonça e Soteldo não estavam, certo? Depois tem o Audax Italiano, que é uma partida onde nós perdemos e é válido ser lembrado. Nessa partida do Audax Italiano, vejam aqui, ó. Alisson em campo, Rodrigo Fernandes, Dani Ruiz, Ângelo, Camacho de meia, inclusive fez o gol do Peixe. Deu mais umas 3 enfiadas de bola maravilhosas. Inclusive logo a 1 minuto de jogo, ele deu um toque importantíssimo entre os jogadores de defesa do time do Audax. E a gente não fez o gol por falta de qualidade de seu Dani Ruiz, certo? Finalizou mais uma de dentro da área. Resumindo, estava fazendo uma excelente partida, até a tragédia acontecer, né? Depois dessa partida entrou o Soteldo, não vou ser injusto em dizer, o time já estava totalmente desestruturado, mas não agregou nada. Foi também uma partida onde a gente jogou talvez o melhor primeiro tempo da era Helma, na minha opinião. E nesse melhor primeiro tempo da era Helma, na minha opinião, não tinha nem Soteldo e nem Mendonça. Será que isso é uma coincidência, meus amigos?
Será que isso é uma coincidência? É isso que eu pergunto a vocês. Depois nós viemos enfrentar o Bragantino. Escalações. Soteldo estava em campo. Não fomos capazes de fazer um gol no Bragantino. Fomos sacolados pelo Bragantino lá. Certo? Depois fizemos o fatídico jogo aí contra o Bahia. Escalações. Tínhamos Soteldo e Medoça em campo. E aí? Não fomos capazes ainda, né? Saiu um gol lá do Mezenga que entrou depois no desespero total. Tá certo? Então a pergunta que não quer calar. Será que é só o treinador? Será que é coincidência os momentos em que a gente esteve bem, ó? Vamos voltar lá, ó. Contra o Corinthians não tínhamos nenhum dos dois. Contra o Iguatu não tínhamos nenhum dos dois. Contra o Blumen, não tínhamos nenhum dos dois. Contra o Botafogo, foram todas as partidas que nós fomos melhor, tá? Não tínhamos nenhum dos dois. Contra o Grêmio, que nós perdemos, mas jogamos bem. Não tínhamos nenhum dos dois, tá? Eu tô trazendo fatos, a reflexão vai ficar por conta de vocês. Certo? Aí contra o Audax Italiano, não fomos tão bem. Soteldo estava lá. Contra o Atlético Mineiro, recapitulando, vamos lá. Não tínhamos nenhum dos dois, jogamos bem, né? E por aí vai. Contra o Palmeiras, né? Que é uma equipe fortíssima. Não tínhamos nenhum dos dois, jogamos bem. Contra o Vasco da Gama, não tínhamos nenhum dos dois, trouxemos os 3 pontos, né? Resumindo, de 11 pontos que nós temos, se você fizer a conta, o senhor Soteldo, por exemplo, só participou. E aí não vou falar do Mendonça, vou falar só do Soteldo, que é o que está em questão, se deve ou não ser comprado. Qual que é o peso dele na equipe, né? Então vamos lá. Se você fizer uma continha de padaria aí rapidamente, certo? Rapidamente fizer uma continha de padaria, você vai ver que o senhor Soteldo participou desses 11 pontos do Santos só da partida contra o América. Isso dá aí um aproveitamento aí em torno de 27 e alguma coisa por cento. Mas resumindo, em uma partida só, ele participou onde o Santos pontuou no Campeonato Brasileiro. Nós temos hoje 11 pontos, né? Os outros 8, ele não estava em campo, e alguns o Medoça também não estava em campo. Então é um fato que a gente tem que pensar, né? A gente tem que levar isso em consideração na prática. Por que o time sem esses caras tem um desempenho, uma performance melhor dentro de campo, né? Cabe a gente pensar nisso, então, e saber o seguinte: o Helman não é treinador para nós? Beleza, ok. Agora, talvez ele esteja errando aonde? Aonde ele não monta um ferrolho no meio campo, né? Como já foi falado uma vez aí, mete os 3 volantes lá, monta um meio campo com 4 jogadores e faz a escolha entre um desses aí para jogar com o David Washington ou com o centroavante que estiver disponível. Joga sem centroavante. Joga com o Soteldo e Mendonça aberto à frente. Livres. Livres. Só com a opção de atacar. Só com a incumbência de atacar. Seja corajoso, seu Odair Helman. Por mais que o senhor esteja recebendo algum tipo de pressão, alguma coisa, pense como pessoa humana. O que o senhor tem hoje já em mãos a nível de dinheiro, de rendimento, é muito maior do que grande parte dos brasileiros tem. Então, não se omita. Não acate certas coisas que não se deve ser acatada. Monta um esquema com 3 volantes no meio campo. Pode ser aí o Alisson, o Dodi e até o Rodrigo Fernandes, como foi lá contra o Blumen. Ou o Camacho. Deixa o senhor Lucas Lima flutuando por trás de 2 atacantes e aí escolhe. O resto vai ficar no banco. David Washington e Medoça, David Washington e Soteldo, Medoça e Soteldo com liberdade. E aí joga para a torcida que nem o senhor está jogando hoje. Vai cortar Rodrigo Fernandes e Lucas Pires. O senhor está jogando para a torcida. O senhor ligou o Soda-se, né? Soda-se. E tirou os caras. Como o senhor já fez isso de outras vezes. Jogadores que falharam numa partida anterior, o senhor cortou na outra. Talvez o senhor queira externar para nós algumas coisas que estão acontecendo, mas não está tendo a coragem.
Então tenha a coragem de mudar o esquema. E aí joga pro público e diz, tá aí ó, eu montei um esquema pros caras fazer gol. Eles não têm incumbência de marcar, né? Usa o João Lucas, que é mais defensivo, manda, ó, vai ficar retraído. Quem vai ter que jogar a bola é o meio campo, o senhor Lucas Lima, junto com esses dois atacantes aí. Vocês têm liberdade, vão fazer gol. Faça isso. Porque todas as vezes que o senhor escalou esses caras, eles não fazem o que o senhor manda fazer. E muitas vezes em entrevistas aí o senhor fala, olha, o que foi treinado não foi feito, o que foi treinado daquele jeito não foi feito, o que foi treinado daquele jeito não foi feito. E o senhor não está tendo peito para barrar os caras. É fácil barrar o Ângelo, é fácil barrar o Rodrigo Fernandes, o Lucas Pires. Monte então um sistema e dê liberdade para esses caras e joga eles à prova, e aí já era, né? Os números estão aí. O Soteldo participou cerca de 27% dos pontos do Santos aí. E na porcentagem, até que não é um número tão feio, mas na realidade tá aí para vocês verem. Eu mostrei aí para vocês verem. Quase todas as partidas do Santos foi bem, o Soteldo não estava em campo. Mais uma pergunta que fica: Botafogo tem Soteldo? Não tem Soteldo, está na liderança do campeonato. O Bragantino tem Soteldo? Não, não tem Soteldo, está na nossa frente. Tem o Mendonça? Não, está na nossa frente. Agora hoje já nós estamos quebrando o encanto de David Washington. Já estão sendo questionados o Lucas Lima, que é um cara que tem corrido muito dentro de campo aí. Agora os caras não estão dando opção para jogo. Pesem os números, analisem os fatos e digam para mim se realmente só trocar o Odair Helma resolve. Tá certo? Tá aí. Números apresentados, fatos apresentados. Ninguém pode negar que as melhores performances do Santos Futebol Clube foi sem a presença desses rapazes, desses jogadores citados. Fique aí, torcedor santista. Avalie até quanto vale a pena 20 milhões por 50% do passe desse cidadão. Lembrando que o jogador, a ferramenta de trabalho do jogador é seu corpo, então ele tem que ser preservado. No momento de folga você também tem que estar de olho aberto. Lembrando que nós ficamos com o Mendonça fora de jogo, fora de combate, numa partida importantíssima. Se não me engano foi contra o próprio Atlético Mineiro, por um descuido por parte dele, né? E aí eu questionei até se esses jogadores não deveriam estar concentrados tantas horas antes da partida, porque a fase não é boa, né? Então isso tudo vem na falta de comando lá de cima, na falta de respeito à hierarquia. E o Odair Helma, sim, não tem tamanho para ser treinador do Santos, mas estando no local onde não tem comando, fica mais difícil ainda para ele. Se tivesse comando, se fazia respeitar as opiniões e os desejos que ele tem. E da minha parte, senhor Odair Helma, faz isso que eu estou falando. Monta um esquema robusto de meio campo e dá liberdade para Lucas Lima para frente, liberdade. Não quero saber de você. Faz uma sombrinha ali como vocês só fazem sombra. O Mendonça só faz sombra. Soteldo só faz sombra. Lembrando que Soteldo, contra o Bahia, o Cicinho, que entrou no lugar do Jacaré, estava fazendo uma jogada pela ponta direita, ficou bailando ali com o Lucas Pires, e o Lucas Pires cercando. O senhor Soteldo veio, deu no meio dele, fez uma falta desnecessária, matou o lance. Nisso eles colocaram a bola dentro da área e o João Paulo teve que fazer uma defesa maravilhosa, foi onde ele bateu a cabeça na trave. Então, senhor Odair, das duas uma: ou os caras não te obedecem porque não querem, ou porque não têm a menor capacidade, então o senhor tem que optar. Se eles não conseguem fazer o que o senhor pede dentro de campo e faz o rendimento, a performance da equipe cair, o senhor escolhe. Ou é o seu esquema, ou o senhor monta um esquema para aproveitar a fase melhor desses jogadores, que é a fase ofensiva. Então tá aí. Na minha opinião, tem ruindade do Odair, fraqueza do Odair, e tem fraqueza, tem passividade, tem omissão, tem até displicência por parte de alguns jogadores. Essa é a minha opinião. Fica para reflexão de vocês. Deixe comentário, compartilhe o link do canal e deixe seu comentário, é muito importante. Lembrando que hoje, infelizmente, acho que não vou conseguir fazer a transmissão de Santos e Inter. Ainda não estou legal, mas a gente vem pro pós-jogo. Fica aí a reflexão para vocês. Valeu? Tamo junto!